Muito boa noite, graça e paz. Mais um dia para a gente compartilhar um pouquinho do Evangelho de Cristo, amém? Compartilhar daquilo que nós temos visto e ouvido do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Mais um dia, para a gente orar em línguas, para a gente ler a palavra, para a gente se relacionar com Deus, para a gente ter aquele relacionamento mais íntimo com Deus. Boa noite, Dudu, tudo bem? E aí, você tem tido um relacionamento mais próximo com Deus? Tem tido um relacionamento profundo com Deus? Porque não é só ter um relacionamento próximo, é também ter um relacionamento profundo. Então existem algumas profundidades, amém? Porque às vezes você é próximo, mas talvez você não é profundo em Deus. E existe uma diferença. Pessoas que são próximas de Deus, elas têm uma intimidade. Pessoas que são próximas de Deus, elas oram. Pessoas que são próximas de Deus, elas têm um relacionamento mais íntimo com Deus, um relacionamento com a sua palavra. As pessoas que são mais profundas em Deus, elas conhecem os mistérios de Deus. Então, profundidade em Deus tem a ver com reconhecimento dos mistérios de Deus. Então, assim, se você começa a reconhecer os mistérios de Deus na sua vida, então você começa a desfrutar de uma profundidade maior. É por isso que a oração em línguas, ela te leva a um relacionamento profundo com Deus. Porque a oração em línguas é a oração dos mistérios. 1 Coríntios 14:2, Paulo fala que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito ele fala mistérios. Então, a oração em línguas é a própria oração que traz os mistérios de Deus para a nossa vida. É a própria oração que revela os mistérios de Deus para nós. Uma pessoa que ora muito em línguas é uma pessoa que conhece os mistérios. Uma pessoa que ora muito em línguas é uma pessoa que compreende no nível espiritual a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo não é só um modo positivo de pensar. A mente de Cristo é uma mente que anda por revelação. É uma mente que ouve e segue, é uma mente que discerne o mundo espiritual claramente, sem dúvidas. Amém? Então, por isso que a gente precisa dessa ferramenta chamada oração em línguas. Que a oração em línguas vai te levar a andar nos mistérios de Deus. A oração em línguas vai te levar a ouvir a voz. A oração em línguas vai te levar a compreender os mistérios. A oração em línguas vai te levar a usufruir dos mistérios. E a oração em línguas vai te dar chaves. Então, o que Deus tem para você? Você começou a orar em línguas, você começou a andar em Deus. O que Deus tem para você? Deus tem chaves. Então, Deus quer te prosperar? Ele te dá uma chave. Deus quer te tirar de um pecado? Ele te dá uma chave. Deus quer te revelar a palavra? Ele te dá uma chave. Deus quer curar suas emoções? Ele te dá uma chave. Então, tudo que Deus te dá são chaves. E essas chaves, Jesus disse para Pedro, eu lhe dou as chaves do reino dos céus. Você ligar na terra, será ligado no céu. Então, o que essas chaves elas fazem com a gente? Elas conectam céus e terra. Amém? Elas trazem a manifestação do céu na terra. Então, tudo que você precisa para o céu se manifestar na terra é a chave correta. Se você tentar entrar numa casa com a chave errada, não abre. Se você tentar abrir um cofre sem o código correto, você não consegue abrir um cofre. Então, se você quer usufruir de algo de Deus sem utilizar a chave correta, você não consegue usufruir. Amém? Então, por exemplo, a fé. Sem fé é impossível a gente usufruir das bênçãos de Deus. Amém? Sem fé é impossível a gente agradar a Deus, sem fé é impossível a gente usufruir das bênçãos de Deus. Então, às vezes Deus tem uma bênção para você, no nível mais profundo. O que Ele requer de você? Ele requer uma fé. Uma fé diferente da que você já tem. Uma fé que talvez você ainda não tem,
mas que você precisa para vencer essa situação. Amém? A mulher do fluxo de sangue, ela viveu ali 12 anos enganada pelos médicos, até que ela teve fé. Ela viu Jesus e ela só pensou consigo mesma: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Aquela mulher durante 12 anos não tinha aquela fé, mas no momento que ela viu Jesus, ela conseguiu crer para ser curada. Então, no momento que o Senhor se revela a você, o seu nível de fé aumenta. Amém? Então Deus vai trazendo o quê? Deus vai trazendo chaves para você. Deus vai trazendo chaves para a sua vida, chaves que vão aumentar a sua fé. Então, por exemplo, jejum aumenta a sua fé. Adoração aumenta a sua fé. Oração em línguas aumenta a sua fé. Oferta aumenta a sua fé. Intimidade com Deus aumenta a sua fé. Então, tudo que Deus te dá, Deus coloca uma chave na sua mão. Essa chave vai aumentar a sua fé. Vai abrir portas e vai aumentar a sua fé. Amém? Por isso que o que você e eu precisamos fazer? Orar em línguas. Orar em línguas é orar a chave correta para sair do meu problema. Orar em línguas é orar de fato. Eu só saio do meu problema orando, mas se eu estou orando e não sair do meu problema, é porque eu não estou orando de forma correta. Então, orar em línguas, a Bíblia diz que você ora de fato, você ora corretamente. Se você ora corretamente, você sai do seu problema que você tem. É muito simples essa equação, gente, mas ao mesmo tempo tão simples, parece que não é tão compreendido. Amém? Então, por exemplo, eu estou com um problema na minha área emocional. Eu estou com um problema na minha área financeira. Mas antes, você acha que a oração em línguas resolve tudo? Não. A oração em línguas não resolve tudo. Mas a oração em línguas te dá o que resolve. A oração em línguas te dá a chave que você precisa para sair do problema que você está e entrar naquilo que Jesus já te colocou. Amém? Então, durante esses 10 anos que eu tenho de caminhada com Cristo, tudo que Deus fez foi me dar chaves. Tudo que Deus fez foi abrir portas que estavam fechadas. Tudo que Deus fez foi me edificar acima. Tudo que Deus fez foi me edificar acima da minha carne, acima do meu problema. Tudo que Deus fez foi me levar a um lugar de mais intimidade com Ele. A um lugar mais profundo, a um lugar de mais entendimento, a um lugar de mais conhecimento de Deus, a um lugar onde eu pudesse realmente usufruir dos mistérios. Amém? Então, orando em línguas, você vai usufruindo. Você orou em línguas aí 10 anos. Foram 10 anos usufruindo dos mistérios de Deus. Aí você pega uma pessoa, por exemplo, você mora em Vitória, Espírito Santo. Aí você pega uma pessoa que mora lá, você mora em Vitória, Espírito Santo. Você pega uma pessoa que mora lá no Amazonas. E ambas pessoas oraram em línguas por 10 anos, 5 horas por dia. Aí você coloca essas duas pessoas para se encontrarem. A mesma quantidade de conhecimento espiritual que uma teve, a outra também teve. A mesma coisa que o Espírito Santo ensinou para um, também ensinou para o outro. O que o Espírito Santo ensinou sobre prosperidade para um, ele também ensinou para o outro. O que o Espírito Santo ensinou sobre cura para um, ele também ensinou para o outro. O que o Espírito Santo ensinou sobre autoridade para um, ele também ensinou para o outro. Então, a oração em línguas, ela libera o dom de ensino na minha vida. Ela libera a graça do ensino na minha vida. Ela libera a unção do ensino na minha vida. 1 João, a Bíblia diz que nós não temos necessidade que ninguém nos ensine. Porque a unção que vem do alto, a unção do santo, ela permanece em vós. Não tem necessidade que ninguém ensine para vocês alguma coisa, porque a própria unção está em vós. Ela ensina todas as coisas. Então, a própria unção de Deus em você, ela te ensina.
Mas como eu ativo essa unção? Como eu ativo esse dom de ensino? Como eu ativo essa unção de ensino no meu interior? Paulo fala em 1 Coríntios 2, ele fala assim, irmãos, nós não falamos de maturidade não deu para falar de sabedoria entre os imaturos, mas entre os maduros a gente falou da sabedoria de Deus. E ele fala assim, nós não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas nós falamos com palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com pessoas espirituais. Então, o Espírito Santo ele é liberado dentro de você para te ensinar a vencer. Como que eu venço essa situação? Eu preciso do Espírito Santo. Como que eu saio dessa situação? Eu preciso de um passo a passo. Amém? Então, às vezes, nos primeiros anos de oração em línguas, o que o Espírito Santo vai fazer com você? Ele vai te levar para um passo a passo. Então, ele te leva para um lugar no Espírito, ele te leva para outro lugar no Espírito, ele te leva para outro lugar no Espírito, depois ele te leva para outro, te leva para outro, te leva para outro, te leva para outro, até que você consiga sair, até que você consiga chegar, até que você seja maior que o seu problema. Amém? Então, irmãos, eu não estou aqui porque um dia eu quis estar aqui. Eu não estou aqui porque eu, sonhava fazer vídeos para a internet. Eu nunca imaginei que eu iria fazer vídeos para a internet. Eu nunca imaginei que eu seria esse tipo de pessoa que faz vídeos para a internet. Eu nunca imaginei isso. Mas um dia o Espírito Santo falou. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 2 que tudo que Deus fala para a gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Se você imagina ainda, se olhos viram, ouvidos ouviram, e subiu ao coração do homem, o que você está fazendo pela religião. A religiosidade, ela te dá talentos e te constrói uma carreira para você baseada nos seus talentos. Deus não. Ele te dá algo que olho nem ouviu, ouvido nem ouviu, e nem subiu ao coração do homem, nem você imaginava que você faria aquilo. Mas eu chego para você e te mostro, é isso que eu tenho para você. Você quer? É isso que eu tenho para você. Você quer? Aí você responde, sim, Senhor, eu quero. Aí ele fala assim com você, então vem andar sobre as águas. Vem andar comigo sobre as águas. Vem andar acima dos seus medos. Vem andar comigo sobre as águas. Pela fé. E aí você começa a dar um passo de cada vez, você cai, volta, dá outro passo, cai, volta, dá outro passo, cai. Até que você consiga de fato andar no sobrenatural de Deus continuamente e vire um hábito na sua vida. Então grava isso, que Deus tem para você. Olho nem ouviu, ouvido nem ouviu, nem subiu ao coração do homem que Deus preparou para os que o amam. Então o que Deus tem para você, você não consegue imaginar. O que Deus tem para você, você não consegue compreender. Você precisa do que a Bíblia diz no versículo seguinte, porque Paulo fala assim, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Você precisa de uma revelação para poder entrar no seu propósito. Eu não consigo entrar no meu propósito com o meu próprio intelecto. Eu não consigo entrar no meu propósito sendo refém dos meus pensamentos, refém do meu modo de pensar. Eu preciso orar em línguas para liberar o espírito de ensino dentro de mim, o espírito de revelação dentro de mim. Eu preciso disso. Se eu não oro em línguas, eu não libero o espírito de revelação. Eu fico refém do meu entendimento e eu não vou conseguir compreender a dimensão do meu propósito. Eu vou andar no meu talento, mas eu não vou andar no meu propósito.
Tudo que eu quero é saber qual é o próximo passo, Senhor. Para onde a gente vai. Ele me leva, Ele me leva, Ele me leva, a gente anda, a gente anda, a gente anda. E a gente caminha. Você quer liberar o espírito de ensino dentro de você. Você quer liberar o espírito de revelação dentro de você. Você quer liberar a unção de ensino, que você ensina todas as coisas, não tem necessidade que ninguém te ensine nada, porque a própria unção do santo, ela é verdadeira e permanece, ela ensina todas as coisas. Você quer liberar essa unção de ensino dentro de você? Você precisa andar, orar, falar os mistérios de Deus. O Espírito Santo quer ensinar para você coisas espirituais com espirituais. Coisas espirituais para pessoas espirituais. Paulo diz em 1 Coríntios 2, nós não falamos palavras da sabedoria humana, mas nós falamos palavras ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com pessoas espirituais. Espírito para espírito. Águia falando com águia. Leão falando com leão. Nova criatura falando com a nova criatura. O Espírito de Deus falando para o meu espírito. O Pai falando para o Filho. Tem como dar errado, amigo? Tem como dar errado uma oração poderosa dessa? Não tem, mas por que a gente não entra no nosso quarto? Por que a gente não se aquieta em Deus? Por que a gente não decide realmente viver para orar, para meditar na palavra, para o Senhor? Por que a gente perde tanto tempo com outras coisas? Por que a gente anseia pelas coisas desse mundo, mas não ansiamos pelas coisas do Espírito de Deus? Porque a gente anseia por um carro novo, porque a gente anseia por uma casa nova, porque a gente anseia por uma viagem dos sonhos, porque a gente anseia por um salário maior, porque a gente anseia em ficar rico, próspero, porque a gente anseia por fama, mas não anseia por conhecer o Espírito de Deus. Nós não ansiamos por conhecer o Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito. Ouvir Ele falar e seguir. Ouvir e obedecer. Jesus disse, tudo que eu faço exatamente como o Pai me diz. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. As palavras que eu digo, eu não digo por mim mesmo. Então, Jesus vivia nesse lugar onde ele ouvia, obedecia, onde ele via o Pai e andava. Obedecia, cara. Então existe esse lugar, gente. Existe esse lugar. Você quer entrar nele? Você quer entrar nesse lugar? Você quer entrar nesse lugar? Então tem um desafio para você. Comece a orar no mínimo 4 horas em línguas por dia. Começa, pelo amor de Deus, começa a orar. Começa a orar em línguas, começa a ativar o seu espírito, começa a ativar os seus dons. O Espírito Santo vai te fortificar por dentro, te tornar alguém diferente por dentro. Ele vai abrir a Bíblia para você. Sua Bíblia não será a mesma. Sua vida não será a mesma. Sua mente não será a mesma. Tudo em você será diferente. Por quê? Porque agora você já tinha, mas agora você ativou a mentoria do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a andar do seu lado. Começa. Todos os dias. Ele anda com você.
Hakanabadu Binikaya Subinikorabadasi. Robiandekiasiamanahaya. Deus abençoe a sua vida. Você ande no poder, na prosperidade, nas coisas do Espírito. Amém.